Olá, queridos alunos, projetistas, estamos iniciando mais um mês, o mês de setembro, e nesse mês nós vamos trabalhar muitos temas interessantíssimos no nosso projeto de vida. Hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre um tema que vocês vão trabalhar de uma maneira muito minuciosa, que são as premissas. Nós vamos entender o que é premissa, como é que ela se dá dentro da elaboração de um projeto de vida, e dentro das premissas nós vamos estudar vários pontos. Que pontos são esses? Nós vamos trabalhar os riscos que acontecem na elaboração de um projeto de vida, nós vamos trabalhar as restrições que podem acontecer, como você tem que se preparar para essas restrições, e nós vamos trabalhar os valores, a visão e a missão. Então, são temas importantíssimos que vão ajudar vocês a preparar um projeto de vida eficaz para que vocês tenham mais segurança e determinação. Essa aula de hoje ela está prometendo. Vamos ficar atentos, vamos fugir de todas as bagunças, de todas as distrações, de tudo aquilo que pode impedir vocês de aumentar mais o cognitivo, de aumentar mais a projeção de vocês na elaboração desse grande plano. Então, meus amores, venham com a professora Flor de Lis, estou aqui esperando vocês. Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de projeto de vida um assunto muito interessante que vai servir demais para vocês na elaboração desse projeto de vida de cada um de vocês, que é a premissa. Nós vamos conhecer o que são as premissas e, juntamente com as premissas, conhecermos sobre a missão, os valores, conhecer os riscos, as restrições e muito mais para enriquecer o nosso projeto de vida. Vamos ficar atentos, vamos ficar em posição, em postura, vamos buscar dar o melhor de nós para que essa aula seja uma aula de bastante construção e que possa favorecer cada vez mais a nossa construção do nosso plano. Nesse primeiro slide, nós vamos trabalhar sobre a pergunta: o que são premissas? Eu trouxe um jovem parecido com vocês que está pensativo, está se questionando, está buscando algo para fortalecer mais os seus conhecimentos. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então, o que são premissas? Premissas são hipóteses que consideramos verdadeiras, mas não podemos necessariamente comprovar, já que depende de fatores externos. Vem do latim premissus, enviado antecipadamente, que combina as palavras prae, antes, adiante, à frente, e missus, particípio passado de mittere, mandar, enviar. Então, esse é o significado etimológico da palavra premissa. Agora, nós vamos conhecer um pouco o seu significado de uma maneira mais real e objetiva. O que é uma premissa? Uma premissa é um fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio, um estudo, um projeto, um plano. Então, por isso que é muito importante vocês conhecerem o que significa a premissa, porque ela vai ser uma ferramenta muito importante no projeto de vida. Elas são os pontos de partida para que a visão se realize, a missão se cumpra e um projeto dê certo. Então, a premissa ela está como esse fator preponderante na elaboração de um projeto de vida. Fazem parte da realidade em que se planeja e onde se vai agir. Então, essa realidade, que na verdade é o próprio projeto de vocês, ela vai estar direcionando todo esse planejamento na questão da ação de vocês. Das premissas decorrem os objetivos e as metas. Objetivos e metas nós vamos ver mais na frente. São verdades assumidas, condições das quais não se abre mão. Elas devem nortear os objetivos. Então, as premissas elas estão sempre dentro dessa condição de favorecer esse norte dos objetivos de vocês. Elas precisam ser determinadas, expressas de maneira clara e simples. Então, é isso que vocês têm que fazer nesse planejamento, colocar de uma maneira determinada, de uma maneira com bastante clareza e principalmente simplicidade que vocês possam compreender e realizar. Devem ser constantemente lembradas. Então, as premissas, elas vão nos ajudar
a estar sempre voltando lá para as nossas metas, nossos objetivos e a nossa missão. Elas são suposições dadas como certas. Então, a premissa ela vai ser exatamente aquela hipótese verdadeira, onde necessariamente ela vai, como eu disse lá no início, depender desses fatores externos. Está associada a usar um ou mais valores e a sua visão de futuro. Então, quando nós formos estudar a questão da visão, vocês vão ver que todos esses elementos, eles se estruturam exatamente baseado nessas premissas. São ponto de partida para a concretização de uma visão. Então, a premissa, ela está perpassando tanto os riscos, como a visão, como os valores e a própria missão. Uma premissa, para resumir tudo aquilo que nós estamos aprendendo sobre ela, é sempre uma afirmativa. Então, ela é uma hipótese, ela está direcionando a nossa realidade, elas são verdades assumidas, elas têm que estar sempre lembradas, e essa premissa, ela tem que estar muito clara quando nós vamos elaborar o nosso projeto de vida. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, que são as premissas, nós vamos estudar juntamente com as premissas algo que é muito importante quando nós estamos construindo um plano, um projeto, que é o caso de cada um de vocês. Vamos entender primeiramente o que são riscos. E eu trouxe para vocês a imagem de um jovem que está ali com a mão na cabeça, pensativo, olhando para o computador. Parece que ele está transtornado, parece que algo não deu certo. E eu achei essa imagem muito idêntica com o que nós vamos agora trabalhar, que são os riscos de um projeto. O que são os riscos? São eventos que podem alterar o que é estabelecido na premissa. Então, nós vimos lá que a premissa, elas são hipóteses, é aquilo que vai direcionar o seu projeto. Então, esses riscos, eles são esses eventos que eles podem alterar exatamente o que você estabeleceu lá na premissa. São eventos ou incertezas que podem ocorrer e causar impacto negativo ou positivo. Então, esses eventos, eles estão ligados exatamente àquilo que vai ocorrer na realização do seu projeto. Eles nos preparam para lidar com eventos que podem afetar o andamento desse projeto, então, de uma forma positiva ou negativa. Então, nós vamos trabalhar aqui visando mais a questão negativa. Então, o que nós vamos fazer para que esses riscos eles sejam diminuídos, eles sejam trabalhados, sejam amenizados? É exatamente isso que a gente vai trabalhar no assunto posterior, que vai nos ajudar a trabalhar essa questão dos riscos na elaboração de um projeto. Os riscos designam a combinação entre probabilidades, lembra aqui da premissa, né? Aquilo que você está tendo como hipótese, aquilo que você está tendo como afirmativa, como certeza, de ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes caso ele ocorra. Então, aqui esse risco, ele existe, ele é uma realidade constante dentro da execução de um projeto, porém, esses impactos resultantes que vão ocorrer, eles vão ser de pequeno, médio ou grande porte, dependendo de como que você vai lidar com esses riscos. Meus queridos alunos do projeto de vida, vamos ficar bem atento aqui nesse ponto que eu preparei nesse slide para vocês, que são as restrições. Esse ponto é um ponto que está sempre presente, está ali incutido em nossos projetos e eles precisam ser repensados, precisam ser analisados de uma forma bem detalhada. E para iniciar essa análise com vocês sobre restrições, eu trouxe aqui uma imagem, ali vocês podem observar que é um casamento, ali tem uma noiva vestida de branco e os convidados estão todos usando uma sombrinha. Por que será? Então, eu vou explicar para vocês, depois nós voltaremos à figura para que vocês possam fazer essa analogia, essa comparação. Então, meus amores, que são as restrições dentro de um projeto? São as ações para responder aos riscos.
Lembram lá que estávamos vendo que são os riscos, né? Os riscos são exatamente aquelas possibilidades que pode acontecer no projeto que vai nos colocar como a imagem do rapaz que estava lá com a mão na cabeça. Algo deu errado, e agora? O que você vai fazer? Uma restrição sempre envolve algo que a pessoa que planeja deve, né? Coloquei bem em caixa alta para que vocês fiquem bem atentos, alertas, e pode fazer para minimizar, eliminar ou compensar os riscos. Então, os riscos é uma realidade, é um fato que existe dentro de um projeto. Porém, se você estiver bem atento, bem estruturado, em sinal de alerta, você vai ter estratégia suficiente para você reagir a esses riscos, que são exatamente as restrições. As restrições são as respostas aos riscos, né? Então, essa restrição ela vai ser uma resposta concreta, uma ação concreta ao risco que você está vivendo no seu projeto. São fatores que limitam as escolhas e sobre os quais as pessoas que planejam ou executam podem interferir com meios e modos de agir alternativos. Então, por exemplo, eu tenho uma premissa, né? Que vai chover. Quer dizer, pode chover não, porque vai depender de uma questão da natureza, dos fenômenos naturais. Não depende de mim chover ou não. Eu posso interferir na natureza, né? Mas eu posso me precaver, eu posso ter uma restrição, eu posso ter uma ação que impeça aquele risco de trazer mais tragédias. Então, voltando agora para a foto que eu disse para vocês. Então, essa jovem resolveu fazer o seu casamento no ar livre. Então, a chuva poderia ser uma possibilidade, uma probabilidade, então a premissa, né? Então, a restrição é exatamente uma ação que você vai executar para interferir caso o risco aconteça nessa execução do seu projeto. Estabelece os limites para executar o projeto. Então, quando você está elaborando o seu projeto, você tem que estabelecer também esses limites para quando esse risco acontecer, você ter uma resposta satisfatória para que ele não traga grandes transtornos ao seu projeto, à sua realização. A ação ou efeito de restringir, de impor limites a alguém ou a si próprio. Então, restrição aqui eu estou resumindo para vocês, que é exatamente essa ação ou esse efeito de restringir, né, de limitar, de impor, de colocar ali uma barreira, um empecilho, né, como uma pedra que não vai deixar algo acontecer, que vai impedir, né, esse limite que ele está ligado tanto a você, como pode estar ligado também ao grupo. No nosso caso, é um caso individual, que é você que está elaborando seu próprio projeto de vida. Caros alunos, como vocês estão observando, que maravilha esse tema, as premissas. Porque as premissas, como vocês puderam observar, são exatamente os nossos propósitos, a nossa identificação, aquilo que vai dar corpo, estrutura e substância ao seu projeto de vida. Nós estamos trabalhando também a questão dos riscos. Vocês podem observar que todo projeto, ele pode também desembocar em risco. Como nós vamos trabalhar, como nós vamos inverter esses riscos. E também vocês estão observando a importância de trabalhar as restrições, os projetos que você tem que elaborar dentro do seu próprio projeto para você articular caso venha acontecer um imprevisto. Então, os próximos slides que nós vamos trabalhar agora vai nos trazer muito mais conhecimento para nós entendermos como elaborar bem o nosso projeto de vida. Venham, tá legal! Meus queridos amores, essa parte é uma das partes que eu gosto mais de falar quando eu estou falando em projeto de vida, que é a missão. E eu coloquei ali do lado uma imagem de um jovem que ele está fazendo uma leitura bem lúdica a umas crianças que são crianças negras, tem crianças pobres, crianças que não têm acesso muitas das vezes ao estudo, à escola, que ainda sofre muito preconceito, né? Então, eu trouxe essa imagem para ela ajudar vocês a analisarem esse slide que vai falar sobre a missão.
Então, vamos conhecer o sentido etimológico e depois o que realmente é missão e como que ela é aplicada no nosso projeto de vida. A palavra missão, ela vem do latim missio, que é o ato de enviar e indica o que alguém se propõe a fazer, ou seja, o seu propósito. Então, missão aqui vocês já vão compreender que é um propósito, né? É a sua identificação, seria essa a sua identidade. Ou seja, é a declaração de propósito, o credo pessoal, a filosofia de vida. Vocês observam quando vocês vão numa empresa, sempre tem, né, lá aqueles quadros colocando a missão da empresa. Então, no projeto de vida, é algo que vai te identificar, nada mais é do que o teu próprio propósito, aquilo que vai definir todo o teu projeto. A missão, ela vai definir o teu foco, esse foco de atuação, onde você vai atuar, de que forma você vai atuar na sua profissão, na sua vida. O que vai te definir? A tua própria identidade, como eu falei. É a sua razão de ser, é toda a sua essência, toda a tua existência. É a razão pela qual o seu projeto existe. Então, esse projeto ele vai ser baseado exatamente dentro desse foco, que esse foco é o resultado do teu próprio conhecimento. Então, a partir do momento que você se conhece, você vai também dando corpo a esse projeto que tem a sua identidade, que tem a sua cara. Aí eu coloquei como exemplo para vocês entenderem melhor. A missão de seu projeto é o seu propósito fundamental. Ou seja, sua razão de ser, sua finalidade e o porquê de sua criação, né? Então, toda essa criação que você faz na elaboração de um projeto, ela tem que estar bem claro na realização da missão, que é exatamente seu propósito fundamental, que está ali mais evidenciado como algo que você vai mostrar também para a sociedade onde você vai atuar, como aquele jovem que está ali, dando a sua contribuição através da sua missão para esses jovens, essas crianças que estão precisando de alguém, às vezes crianças que nunca viram um livro, que nunca viram um professor. Então, essa missão é a tua identidade. Ela tem relação direta com a identidade do seu projeto, isso que eu acabei de explicar, e por esse motivo, geralmente não sofre alterações com o passar dos anos. Você vai ver mais na frente que a visão, ela pode mudar, né? Algumas características dentro do seu projeto mudam, mas a missão não, porque a tua identidade é aquilo que vai te definir, aquilo que vai dar vitalidade ao teu projeto de vida. Então, neste sentido, meus amores, toda ação, planejamentos e objetivos devem girar em torno da missão. Então, como a missão é importante dentro desse projeto de vida? Porque ela é a prática, ela é a ação, é ela que vai definir esse objetivo, o seu foco. O que você vai ser enquanto profissional? Que tipo de profissional você vai ser? Isso é o que vai definir exatamente, são os teus objetivos definidos dentro dessa missão. Então, em linhas gerais, para que vocês compreendam melhor, podemos definir a missão como o que você é, ou seja, a sua própria identidade, como eu acabei de explicar para vocês. Meus queridos, estamos chegando quase ao final da nossa aula e vocês observem ali naquelas imagens, né, ver se vocês se identificam com algum. Ali tem homens, tem mulheres, uns olhando para um lado, olhando para outro, caminhando, né? Uns assim parece que estão muito determinados, outros em dúvidas. E observem cada um os seus gestos, o que eles estão, estão procurando, uns confusos, outros certos. O que essa imagem tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar agora? Visão. O que é a visão dentro de um projeto de vida? Ela é o futuro que você deseja e os seus objetivos de longo prazo. Então, vocês estão observando ali aquelas pessoas, todas estão com sentido de procura, de caminho. Então, essa visão é o caminho que você vai alcançar dentro do teu projeto de vida. Indiretamente, a visão indica também o porquê das metas estabelecidas, por que elas valeram a pena, que elas valem a pena e que elas valerão a pena. Então, essas metas que você já traçou lá no nosso planejamento, lembra que falamos do planejamento.
Devido à sua natureza, a visão costuma durar um período de tempo pré-determinado, sendo substituída por outra quando você atingir uma nova etapa. Então, diferentemente, vocês agora mesmo estamos estudando a missão, que a missão não muda, ela é fixa, ela é a sua identidade. Já a visão, ela vai mudando de acordo com os seus objetivos. A partir do momento que você vai atingindo, realizar os seus objetivos no projeto, você vai passando para outras etapas que vai determinando outro planejamento. Na criação da visão, não é preciso detalhar como você pretende atingir seus objetivos, porém, é fundamental que a visão formulada seja prática e realista. Então, você não pode ficar com sonhos que você acha que você não vai realizar. Você tem que ser prático, objetivo e realista dentro do seu projeto. Por mais que seja importante sonhar alto, de nada adianta estabelecer metas que já se sabe que não serão cumpridas, né? Então, não vamos, como eu sempre digo para vocês nas aulas, sempre falo com meus alunos, nas minhas comunicações, não vamos viajar na maionese, não vamos pirar na batatinha, né? Temos que estar sempre ali estabelecendo metas, mas metas que nós temos a real compreensão de que elas serão cumpridas. Essa visão nada mais é do que uma bússola. Todos sabem que é uma bússola, né? Que vai direcionando, que serve como um grande objetivo de longo prazo, ou seja, aonde você pretende chegar em determinado espaço de tempo. Então, você já criou suas metas e dentro dessas metas você tem os seus objetivos e agora você vai traçar o prazo. Até quando? Até onde e de que forma você vai ocupar esse espaço e tempo. Então, é muito importante essa organização da visão, porque ela vai determinando até onde você quer chegar. E não tem limite, né? O limite é você mesmo. Podemos, agora para definir de uma maneira mais clara, podemos definir visão como onde e como você quer chegar. Exatamente o que eu acabei de explicar para meus amores, que a partir do momento que eu for determinando esse espaço e tempo, eu vou também ter mais clareza de onde eu quero chegar. E esse caminho, ele é um caminho que ele vai sendo definido a partir das minhas próprias prioridades. Amados alunos, grandes projetistas do Colégio Sejol, vamos agora para o nosso último e belíssimo slide, que ele traz um tema que vai definir de uma maneira completa o seu projeto de vida. E ao lado, eu sempre gosto de colocar algo para evidenciar a nossa fala. E ali é uma ONG, uma representação, ali tem homens, mulheres vestidos com uma camisa identificando a sua ONG, e eles estão se aproximando ali de um grupo de pessoas mendigos que estão na rua, abandonados, e eles estão fazendo um trabalho voluntário. Eles estão ali realizando uma missão, né? Já viram a sua missão, já viram lá todos os seus riscos, eles estão ali já na realização do projeto de vida deles. Então, vamos entender um pouco aqui, nesse último slide, o que significam os valores, porque os valores, ele vai estar norteando todos esses outros pontos que eu já citei. Então, o que são valores? Os valores, eles são os princípios, seu modo de agir, o que deve pautar as ações e guiar as decisões. Então, esses princípios nós recebemos, acolhemos ele desde o nosso nascimento, na nossa casa, na nossa escola, os nossos amigos, na nossa sociedade. Então, esses princípios, eles seguem por toda a nossa vida. Os valores são como o código de conduta que você seguirá na caminhada. Então, esses valores, ele vai seguir toda a tua conduta, toda a tua vida, ele vai perpassando todo o teu projeto. São os princípios que pautam as ações e guiam as decisões. Então, esses princípios, ele vai estar pautado exatamente dentro dos teus valores, que são princípios, tudo aquilo que você herdou, tudo aquilo que você adquiriu através de um legado, dentro do meio onde você vive. Eu coloquei um exemplo para que vocês compreendam melhor. Respeito ao meio ambiente, igualdade, liberdade de expressão, solidariedade, e aí vocês vão elencando outros. Eu trouxe esses porque são os que eu mais considero dentro de um valor que pode nos elevar enquanto seres humanos.
mas existem muitos valores. Esses valores são os nossos princípios herdados. É a forma como você deve se portar no seu projeto. Então, lembram lá da visão, lembram lá da missão, da sua identidade. Então, aqui esses valores eles vão pautar toda a atuação dentro do seu projeto de vida. Isto é, a maneira como pretende ser reconhecido. Como você pretende ser reconhecido como um pai, como uma mãe, como um profissional, como um acadêmico. É isso que você tem que definir a partir da vivência dos seus valores na realização da sua missão. Essas ideias definem até mesmo a sua conduta. Exatamente os seus valores, aqui os seus valores religiosos, seus valores morais, seus valores espirituais, sociais, todo o valor que você adquire ao longo da sua vida. Esses valores ele vai definir uma boa realização do seu projeto de vida. Então, meus amores, chegou ao final da nossa aula. Esses temas são temas muito bons para a gente trabalhar, para a gente revisar. Nós vamos voltar ainda com esses temas de uma maneira mais detalhada. Aqui nós estamos apenas iniciando o nosso projeto. Então, espero que a aula de hoje tenha trazido para vocês novo vigor, que tenha restabelecido em vocês o desejo de construir esse projeto cada vez mais com afinco e com muita fé. Beijos e abraço e nos veremos na próxima aula. Queridíssimos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Que belíssimo conteúdo, que tema gratificante que é trabalhar as premissas. E nós vimos de uma maneira particular cada um dos pontos que vão objetivar o nosso projeto de vida. Trabalhamos esses valores que são os nossos princípios, que é a nossa própria ética, que é o nosso próprio ser, a nossa existência, a nossa identidade. Nós trabalhamos também a visão, onde você quer chegar, como você quer chegar, quais as estratégias que você vai utilizar para alcançar o seu projeto. Então, todos esses pontos que nós trabalhamos, vocês estão observando que eles vão nos levar exatamente a elaborar um projeto com muito mais produtividade. Então, como é importante vocês estão observando nessa aula, que é determinante essa parada para nós encontrarmos soluções e estratégias suficientes na elaboração desse projeto. Não é fácil, às vezes a pessoa pensa que só elaborar um projeto, pronto. Não, nós estamos estudando passo a passo. Então, espero que a nossa aula de hoje tenha trazido para vocês novas expectativas para que vocês possam fazer um projeto de vida, trazendo esses pontos com muito mais eficácia. Aqui me despeço, desejando a todos felicidade, bons estudos, saúde a todos e até a próxima.